A história da Torre de Babel, narrada em Gênesis 11, 1-9, é um dos relatos mais emblemáticos do Antigo Testamento, uma narrativa breve, mas carregada de significado teológico, cultural e filosófico. Se você gosta deste tipo de história, já deixe seu like e inscreva-se no canal, pois vou trazer muito mais para você. Agora vamos continuar. Descrevendo a tentativa da humanidade de construir uma torre que alcançasse os céus e a intervenção divina que confundiu as línguas, resultando na dispersão dos povos, essa história oferece uma explicação mítica para a diversidade de línguas e culturas. Além de seu papel na tradição judaico-cristã, a Torre de Babel ressoa como um símbolo universal da ambição humana, da unidade perdida e das consequências de desafiar limites impostos. Este texto revive a narrativa, explora seu contexto histórico, analisa como ela pode explicar a diversidade cultural e reflete sobre suas implicações filosóficas e sociais para a humanidade. A narrativa de Babel ocorre após o dilúvio, em um tempo em que toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. Gênesis 11:1. Os homens reunidos na planície de Sinar, atual sul do Iraque, na região da antiga Mesopotâmia, decidem construir uma cidade com uma torre cujo cume chegue até os céus, para tornarem célebre o seu nome e evitar a dispersão. Gênesis 11:4. Deus, observando essa empreitada, desce para confundir suas línguas, tornando impossível a comunicação mútua. Como resultado, a construção é abandonada e os povos se espalham pela terra, dando origem à diversidade linguística e cultural. O nome Babel, que em hebraico está ligado ao verbo balal, confundir, também evoca a antiga cidade de Babilônia, conhecida por seus zigurates, torres escalonadas que simbolizavam a conexão com o divino. No contexto histórico, a história reflete a realidade da Mesopotâmia, onde zigurates como o Etemenanque, em Babilônia, eram construídos como centros religiosos e políticos. Para os israelitas, que escreveram Gênesis durante ou após o exílio babilônico, século VI a.C., a narrativa pode ter servido como uma crítica à arrogância imperial da Babilônia, que buscava dominar povos e culturas. A torre, nesse sentido, simboliza a híbris, a ambição desmedida de alcançar o divino ou a imortalidade por meios humanos. A intervenção divina, ao confundir as línguas, reforça a soberania de Deus sobre as pretensões humanas, mas também marca o início da diversidade cultural, um traço definidor da humanidade. A narrativa oferece uma explicação teológica para a diversidade de línguas e povos. Antes de Babel, a unidade linguística simbolizava uma humanidade coesa, mas a confusão das línguas introduz a fragmentação, levando à formação de nações distintas. Essa diversidade é vista de forma ambivalente na Bíblia. Por um lado, é uma consequência da desobediência. Por outro, reflete a riqueza da criação divina, pois os povos, embora separados, continuam sob o governo de Deus. No Novo Testamento, o evento de Pentecostes, Atos 2, onde os apóstolos falam em línguas compreendidas por todos, é interpretado como uma reversão parcial de Babel, simbolizando a unidade espiritual sob a mensagem cristã. Antropologicamente, a história de Babel pode ser lida como um mito etiológico, explicando a origem da diversidade cultural. Línguas diferentes geram identidades distintas, com costumes, valores e visões de mundo únicas. A narrativa reflete a realidade do Oriente Médio Antigo, onde povos como sumérios, acadianos e babilônios coexistiam, cada um com sua língua e cultura. A confusão das línguas pode simbolizar o momento em que a humanidade, antes unificada, começou a se diversificar, formando civilizações distintas. Estudos linguísticos modernos confirmam que as línguas evoluíram de forma divergente, com famílias linguísticas como as indo-europeias e semíticas emergindo de raízes comuns, um processo que ecoa, de forma metafórica, a dispersão de Babel. Filosoficamente, a Torre de Babel levanta questões sobre a ambição humana e os limites do progresso. A tentativa de construir uma torre até os céus reflete o desejo de transcender a condição humana, seja por fama, poder ou igualdade com o divino. A intervenção divina sugere que há limites que a humanidade não deve ultrapassar,
uma lição sobre humildade e respeito pelo sagrado. No entanto, a dispersão também pode ser vista como uma bênção disfarçada. A diversidade de línguas e culturas enriquece a experiência humana, incentivando a criatividade, a adaptação e a troca cultural. A história desafia a humanidade a equilibrar a busca por unidade com o respeito pela diversidade, uma tensão que permanece relevante. Socialmente, a narrativa tem implicações profundas. A confusão das línguas simboliza a dificuldade de comunicação entre povos, um obstáculo que pode gerar conflitos, mal-entendidos e divisões. Na antiguidade, a diversidade linguística dificultava alianças e comércio, mas também estimulava a formação de identidades culturais únicas. No mundo moderno, onde a globalização aproxima nações, a história de Babel ressoa como um lembrete dos desafios da comunicação intercultural. Línguas e culturas diferentes podem dividir, mas também oferecem oportunidades para aprendizado mútuo e colaboração. A narrativa sugere que a unidade não requer uniformidade, mas respeito pelas diferenças. A história também inspira reflexões éticas. A ambição dos construtores de Babel, movida pelo desejo de fazer um nome, reflete a tentação do orgulho e da autossuficiência. Na perspectiva teológica, isso é uma forma de idolatria, colocando o ego humano acima de Deus. Para a sociedade contemporânea, essa lição se aplica a questões como o uso irresponsável da tecnologia, a exploração ambiental ou a busca por poder sem consideração ética. A confusão das línguas, nesse sentido, é um convite à humildade, lembrando que o progresso deve ser guiado por valores morais. Culturalmente, a Torre de Babel tornou-se um símbolo poderoso. Na arte, como nas pinturas de Peter Bruegel, ela é retratada como uma estrutura imponente, mas instável, simbolizando a fragilidade da ambição humana. Na literatura e no cinema, Babel inspira narrativas sobre unidade perdida e a luta por conexão. Em um mundo globalizado, onde línguas como o inglês funcionam como pontes, mas também ameaçam línguas minoritárias, a história alerta para a importância de preservar a diversidade cultural enquanto se busca a cooperação. A Torre de Babel não é apenas um relato sobre a origem das línguas, mas uma meditação sobre a condição humana. Ela fala da tensão entre unidade e diversidade, ambição e humildade, progresso e limites. Teologicamente, reforça a soberania divina e a necessidade de alinhar a vontade humana com princípios maiores. Antropologicamente, explica a riqueza das culturas humanas, nascidas da dispersão. Filosoficamente, desafia a refletir sobre o equilíbrio entre o desejo de transcender e o respeito pelos limites. Socialmente, lembra que a comunicação é a chave para a convivência, mas também que a diversidade é uma força, não uma fraqueza. Em um mundo de divisões e aspirações, a história de Babel continua a ensinar que a verdadeira grandeza não está em alcançar os céus, mas em construir pontes entre os povos. Se você gosta deste tipo de história, já deixe seu like e inscreva-se no canal, pois vou trazer muito mais para você.